que separa a dor da vitória? A escolha de continuar. Aqui contamos histórias de quem decidiu não parar e alcançou sucesso e autoridade. Este é o Poder SA. Começando mais um Poder SA, dentro do Bar da Garagem, que é um dos nossos patrocinadores, juntamente com o Pod Delivery, que é especializado em podcast, e o nosso Poder SA de hoje conta com 2 convidados especialíssimos, mas antes dos nossos convidados, a minha querida Mônica Marra, que está aqui comigo para mais uma etapa. E aí, Mônica, tudo bem? Tudo ótimo, Wander, como sempre. E hoje eu estou inspirada no brilho da noite e no poder das estrelas dos nossos convidados. Hoje o tema é propício também para a Hoje noite, é hein? propício. Hoje eu vim especialmente para eles. Mas você sabe que não tem como falar de vida noturna sem falar deles. Eles construíram a história da noite sorocabana e de muitas outras cidades. E a vida deles também se entrelaçam. Não tem como falar de um sem falar do outro. É com muita honra e muito prazer que o Poder SA apresenta para vocês Serginho Crica e Lu Guarilha, empresários e DJs da noite. E aí, como é que vocês Boa estão? noite, muito obrigado. Boa noite a todos Boa noite, bom vocês. dia, boa tarde, né? É verdade. Então, você é muito simpática no que você falou, agradeço muito, viu. São os anos de fã-clube de vocês. E aí, Boa Lu? noite, amor. Boa noite. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Olha, vamos falar sobre a vida noturna, o poder da vida noturna, o poder da balada, o poder dos negócios, tudo o que acontece na vida noturna. Estaremos aqui com os nossos convidados, então, com a Lu e também com o Crica, para a gente dissecar aí, né, Mônica? Para a Sim, gente falar dos negócios que rolam através da noite. Por quê? Enquanto a maioria está se divertindo, eles estão trabalhando. E Sim, muito. com certeza. E Serginho, como é que Serginho Crica, né, como é que funciona, esse jogo de imagem? Porque você tem que ter uma certa imagem, tanto na casa noturna, tanto na noite quanto de dia. Como é que você Sim, cuida da claro. imagem? Então, é bem complexo, né, você ter uma imagem para o público te enxerga de uma maneira, então você tem que ter aquela imagem agradável para o público, uma imagem de responsabilidade, de empoderamento também, né. E como que você vai fazer isso numa pessoa normal? Nós somos normais, tudo. Mas você tem que mostrar para o seu público que você ali está representando tudo que ele sonha, na minha opinião, né. E aí, Lu? Lu? Então, para mim não é difícil, Hum, porque eu adoro festa. Quando eu chego para tocar, eu me transformo. Até o pessoal fala: "Lu, você é tão diferente antes, você é quietinha, tudo", mas eu gosto do que eu faço, eu gosto da energia que eu recebo e gosto de transmitir também. Então, quando eu chego como DJ, é festa. mas então, Mônica, você sabe que a noite e a imagem passa uma imagem de diversão, passa uma imagem, assim, de badalação, mas na verdade tem muitos negócios por trás disso, né? muitos Sim. negócios e muitos desafios também. Então, eu queria perguntar para o Crica, com os desafios que vêm na noite, vocês são 2 lideranças juntas, que vocês comandam muito bem, independente um do outro, Hum. mas a festa não se faz sozinha, sem Sim. vocês. Vocês Ah, têm essa conciliação, né, de agendas, hã? e o público espera. Depois do Serginho, sempre vem a É. musa Lu. Mas nem sempre foi assim. Mas em alguns momentos também a gente tem desafios. Sim. Sim. E eu já vi alguns desafios acontecerem e vocês não deixarem transparecer. É. Queria que vocês contassem um pouco sobre isso. Então vamos Então lá. Um dos grandes desafios que nós passamos é que fora ser DJ, nós somos empresários. Durante o dia, durante a semana, nós somos empresários. O DJ vem no final de semana, mas eu tenho que preparar o DJ desde o começo da semana. Então, nos grandes desafios, é você conciliar os problemas de empresário com o DJ. E muito difícil o DJ esquecer dos problemas que tem lá fora, né? Mas a gente tem que esquecer. Você tem que esquecer. Então você tem que estar ali para trazer alegria, para trazer, diversão, para trazer muita coisa boa para o público. E
o desafio é problema seu. Certo. E nesse tempo todo, as crises acontecem. Vocês já pensaram em algum momento, vocês vêm numa trajetória de 48 anos juntos, isso é para Uhum. pouquíssimos. E é uma parceria tanto, afetiva, né, de relacionamento de Sim. vocês, de casamento, tanto empresarial. E vocês já pensaram em algum momento desistir? Nunca desisto, Nunca, nunca. nunca desisto. Eu acabei de falar com você, Comigo mesmo. falei, eu Tudo que você entra, você vai até o fim. quando eu entro numa coisa, eu vou até o fim. E a Lúcia é Não, e outra mesma coisa, cabeça. todas as vezes que nós tivemos desafios na vida, nós nos unimos mais, entendeu? Todas as vezes que ficou difícil, Sim, aí que a gente achava graça de estar junto, entendeu? E isso é muito bom. Lá em casa, eu digo lá em casa assim, nunca ninguém foi feliz sozinho. Se estiver feliz, os 2 estão, assim como Como uma é. equipe? Então você nunca está sozinho, então é tudo de bom. e Agora, eu tenho um detalhe próprio. Quando eu entro numa situação de desafio, eu costumo falar, eu toco com sangue no olho. Aí aí surge uma coisa que é inesperada, eu não consigo fazer de propósito, aí eu viro um avião na nos toca-discos, nas músicas, e toco com sangue no olho, e é aí que eu acerto a mão. Ô bem, mas geralmente a gente evitou de tocar quando nós éramos donos. O único local que nós tocamos sendo dono era no Runa. E hum, muitas vezes, a hora que eu estava tocando, eu estava de olho, bati o olho no segurança, bati o olho no pessoal do bar. É difícil você conciliar e se desprender nessa hora. Então, eu a gente já prefere não tocar onde é nosso. eu estava pensando exatamente nisso. É mais Como difícil. é que funciona o cérebro, como é que É funciona o difícil. comportamento de você? Porque você tem que dividir, uma hora você é dono, outra hora você é É, DJ. Então vamos imaginar assim, você é dono, tá? Você como dono, você tem que olhar a portaria, tem que olhar o segurança, tem que olhar o caixa, tem que olhar os seus garçons, tem que olhar a sua equipe, tem que olhar os convidados e principalmente os contratados, Sim, né. é difícil. Você como DJ, você tá ali para animar o público, É. você não pode olhar nada. a sua preocupação é dar o melhor para o público. Como que você faz essa divisão? Então, quando nós tocamos bom, eu particularmente, ela não, eu na época do Tribeca, eu tinha que ensinar os DJs a tocar o que era para ser tocado, O que o público quer. o que vai agradar o público. E flashback, você não toca flashback do nada, você tem que ter vivido o flashback. Essa é uma grande diferença entre o DJ de flashback, que é da época, e um DJ de flashback que hoje está começando a tocar flashback. Ele vai ouvir as músicas, vai ouvir as músicas que tem tocado aqui, ali, nas rádios, sei lá, e ele vai reproduzir essas músicas. O DJ que viveu, que curtiu, que vem de 48 anos atrás, ele sabe exatamente aquela música naquele momento. Então, essa coisa, você não pode estar pensando na propriedade. Nessa hora você não é proprietário. Então, uma das ordens minhas no Runa ou no Tribeca, quando eu estava tocando, não quero que me tragam problema. Eu tenho 2 sócios que vão resolver esses problemas. "Ah, saiu uma briga", não quero saber, Mas é complicado. entendeu? Por É quê? Porque eu sou o tipo de DJ que quando eu entro na cabine de som, a minha concentração é total. Eu me concentro de uma tal maneira que se vier conversar comigo, eu não presto atenção muitas vezes, Não, né. você se concentra e você consegue dar atenção para todos. Eu Sim, claro. acompanho vocês desde Factory, Runa, Tribeca, eh, Amit, entre outras. Aqui foram 4 anos dentro do 4 bar da anos. Sim, garagem, eu né. adorei tocar aqui, viu. Maravilhoso. Então É. vocês são o Adoro tipo aqui. das pessoas que conseguiram deixar as portas abertas, tanto que estamos hoje no bar da garagem, e Sim, vocês a foram querida Vivi. muito bem recebidos. Quem sabe um dia vocês voltam para cá? Não, é assim, ela optou pelo lado rock, tudo, eu acho que Sim, perfeito, né. Foi até um desafio para nós entrar num bar de rock com flashback, sim, mas vocês conseguiram fazer bastante entendeu. sucesso com Porque, por isso. exemplo, essa noite que nós temos, que é a Golden, vou chamar de Golden, que ela trocou de Golden por Sim, várias vezes. Quando eu fechei com a rádio Antena 1, era Golden Flash. Eu não queria o nome Golden Night, porque era da rádio.
Quando eu vendi o Tribeca e passei para o Runa Club, que eu montei o Runa Club, eu falei, agora eu não quero o Golden Flash, porque Remete ao Tribeca. é desagradável. Então vamos usar o Zé Abrão, que é parceirão meu, vamos usar Golden Knight. Então vamos usar Golden Knight. E lá no Runa ficou de 2006 a 2017. 17. Em 2015 eu vendi o Runa, né? E em 2017 o novo dono da casa decidiu parar com a parceria com a rádio. Eu ainda era o DJ, eu fui o DJ da rádio todo esse tempo, da Golden Knight de Sorocaba. Eu e a Lu. E daí nós fomos para Infinity Hall. Infinity Hall, Nós verdade. recebemos convites de 6 ou 7 casas, não me lembro todas agora, mas veio uma chuva de convites para tocar. Não, e vou falar uma outra coisa, vocês tiveram um projeto muito auspicioso e que eu acompanhei quando no projeto da Factory, vocês abriram uma factory em São Carlos. Sim. Isso. Eu A fui no minha. ônibus junto Isso. com Você pessoa esteve na eu excursão? estava liderando as modelos que Sim, foram para ela foi promotor minha já. Ah, entendi. Então, eu sempre fui um empreendedor, sempre gostei de empreender, tive muitos negócios. E uma vez ela chegou para mim: se você inventar mais um, é melhor você ficar sozinho. porque aí cai no desafio que a gente estava falando, né, Wander, porque Eu você adoro ter uma desafio. casa noturna em Sorocaba e outra a 200 quilômetros daqui, É complicado. Não, não vai, É não vai, difícil. não vai funcionar. Eu já tive 200. negócio em 2 cidades diferentes, não Não, Não, mas é difícil. funcionou. Funcionou porque nós funcionou. por tínhamos determinado tempo, né? Não, o mas seu é irmão assim, estava lá, O né? coloquei desgaste é meu muito irmão grande. lá Ah, e sim, você tinha coloquei um um braço sócio lá. lá. Sim, Isso, Entendi. pessoa de confiança. pessoas de confiança. Mas não funcionou como imaginamos, porque a gente tentou conciliar os Não eventos, conseguimos, para ser porque legal para os 2, mas aí eram cada lugar é 2 culturas. Olha, você sabe que tem um grande DJ que é amigo meu, Iraí Campos, sim, Sim, né, que é dono da History, conheço ele. uhum, dono da Fields, sim, né, e é um senhor DJ, Ele é muito sim. né. consagrado. Não, consagradíssimo, né, tocou aí com todo mundo, tocou em todos Sim. os lugares, vários remixes, no auge do remix, né, Iraí Ele Campos já era da fazia Warner isso, Brothers. contratado da Warner. Aliás, aquele time todo ali, Julinho Mazei, Aham. Gregão, Greguinho, Ricardo Guedes e Isso, o toda essa Guedes era amigão, quando ele então vinha pra cá ele dormia em casa. todo esse time, Silvinho Miller, Cabelo, Cuca, essa Isso. galera toda aí, eu tive a honra de trabalhar com eles todos. Isso é de E boa. e voltando no caso, DJ Badinha também, que eu tenho que lembrar, Sim. Groove. né, Badinha. Mas então, voltando a ao negócio em si, o Iraí é dono de uma casa noturna, que é a History, né, Isso. e Aham. também tem a Fields, que é a produtora dele. Isso. Você já teve alguma produtora? Como é que foi, Eu essa tive um estúdio. experiência? O estúdio, o que você Na fazia? Fazia década de 80, vinheta? fiz vinheta, gravei disco, Chamava Estúdio 226. Estúdio 226. Na época, eu tenho uma visão muito ampla para pegar bons profissionais. Eu sempre atraio bons profissionais para vir para o meu lado. Eu não consigo fazer tudo, né? Sim, claro. Então eu tenho que ter uma equipe junto comigo muito boa. Uma vez uma pessoa falou para mim que o grande empresário não é aquele que faz tudo, é aquele que sabe contratar as Pessoas pessoas certas. certas, Tá né? Sim, certíssimo, é isso mesmo. Você não é E obrigado a saber tudo, mas você sim, tem que ter gente competente do seu tem que ter lado. claro. visão para isso. E um técnico de som, de estúdio, trabalhava em rádio, e depois eu vou falar o nome dele, ele tem 8 Grammys. Daqui E de Sorocaba, né? daqui de Sim. Sorocaba, Conheço. Lampadinha? cria minha, Lampadinha. 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 E o Lâmpada. Lampadinha veio começar a trabalhar comigo, não sabia nada, saiu da minha empresa porque ele queria ser técnico de estúdio, e na época ele foi para turma de montagem, carga, descarga, não sei o que lá, e falou: não é isso que eu quero. Entrou na Metropolitana, ficou um tempo lá, saiu da Metropolitana, foi para a Rádio Cacique, ficou um tempo, a Rádio Ipanema foi inaugurada e o Dr. Benedito Palhato levou os bons profissionais Sim, Do da mercado. cidade. ele levou todos os bons Os bons profissionais, né. profissionais. Eu fui um deles que fui para lá, graças a Deus. E aí você já E o tinha uma Lampadinha produtora. trabalhava lá, daí mudou os coordenadores, não sei o que lá, e o Lampadinha foi mandado embora. E eu olhei e falei: não, eu vou chamar esse cara para trabalhar comigo. Chamei ele, já tinha um bom relacionamento com ele, lógico. Falei: eu vou montar um estúdio, você vai ser meu sócio e nós vamos gravar discos.
e eu montei o estúdio 226. Muito legal. Na época eu comprei equipamento, fiz vedação acústica, toda aquela infraestrutura necessária para o estúdio, gastei uma bala. Que ano isso? 80 e 84. Nessa época o Não, equipamento era bem, a caro, gente hein. já era Eu acho que é um pouco casado. não, acho Não, que é pra casamos é mais casamos Já próximo muito de casado. tarde. 90 isso aí. 89, 89, 89. é. 89. foi quando conheci vocês. É. Justamente. E nessa época o equipamento analógico, né, Não, a tudo caríssimo. verdade, o estúdio começou bem antes. Por quê? Porque ainda estava na antiga GP quando eu Sim. saí da Moreira César. GP Som e Luz. A GP é a É. minha empresa, GP Guarulhos Produções. E o Lampadinha ficou trabalhando onde era o antigo escritório, antigo centro meu ali, e eu fui para um outro prédio para montar o estúdio. E demorei ali 1 ano para montar o estúdio, tudo. Então vamos falar que era 87, 88, por É. aí. Porque quando eu já era casado, eu me lembro do de estar montando o estúdio. E eu tive que Isso. estudar. Para montar estúdio, eu não conhecia de vedação acústica, de sistema de ressonância, de reverberação, e eu comecei a estudar isso daí. É, Tanto que depois eu voltei para outras pessoas, né? E graças a Deus, fiz um estudo muito legal, tudo, aprendi bastante e montamos o estúdio 226. Foi um ícone, porque não não existia, existia. até hoje não existia É, um estúdio aqui em desse naipe. Sorocaba não tinha nada Mas desse porte. é isso que eu quero, nessa produtora, nesse estúdio, como que era a questão de contratação, como é que era a questão de royalties, como é que era a contratação em relação a direitos autorais? Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi amargamente. Nós fizemos um dos primeiros trabalhos nossos foi um jingle para o Carrefour de Uhum, Sorocaba. Eles queriam um jingle para tocar na loja. Algumas letras eu ainda lembro. Nós contratamos, naquela época, uns dos nossos cantores era o Fat Family, uhum. que ainda não Que é era Fat daqui, Family, É. eles são de Sorocaba. são daqui, né? Maravilhosos, Outra maravilhosos. outra cantora que trabalhou no meu estúdio foi a Gabrielle, que veio com o Jimmy Cliff, da Jamaica, né. Sim. Então eu tinha um técnico muito, não era um técnico, ele era um produtor, que era o Maurício Trindade, Isso. que ele é fera também, ferinha, toca E tudo quanto como é. que você lidava com tantas personalidades, pessoas famosas, promoters, pessoal da noite também, como que você lidava com para fazer todo esse intercâmbio entre as pessoas? Normal. Na verdade, a gente era androide. A gente trabalhava quase que 24 horas por dia. Eu costumava chegar em casa 3, 4 horas da A gente manhã e nove sempre horas trabalhamos muito, nove muito, horas já muito. estava na rua de novo trabalhando. Almoçava na rua, jantava na rua É. e 2 vezes por semana eu estava em São Paulo. Eu tinha contato com todas as gravadoras de São Paulo, então, eu conheci toda essa galera que você falou lá em Uhum. São São Paulo. amigos, é. Então eu ia durante o dia, eu passeava por todas as gravadoras, além de ir nas empresas que forneciam equipamentos de som, As manutenção de manutenções som, da tudo. GP. Então eu ficava 2 dias em São Paulo e no final de semana eu trabalhava como DJ, né. Eu cheguei a ter 8 clubes ao mesmo tempo, fornecendo O equipamento material, de né, som equipamento? e música. Aí eu comecei a E formar, fora os eventos fora os eventos que eu que a fazia. GP fazia. Eu comecei a formar DJs, né. Você formou a Lu. Formou. Sim, a Lua foi a minha melhor aluna. Hoje toca melhor que eu. Era Então, para ser um final de semana, Sério, quando eu tinha Lu? 19 anos, até hoje. E como que você conseguiu, Lu, nesse tempo todo, cativar tantas pessoas? Porque as pessoas vão pelas personalidades que É, vocês vão. é que na Vão verdade pelas músicas, mas, assim, vocês são um evento à eu parte vou e vocês é, são muito eu queridos. sempre toquei por amor. Comecei a tocar por amor por ele, porque ele precisava de alguém de confiança. Falar pra você que não foi fácil, porque naquela época uma DJ mulher era muito a primeira DJ difícil, mulher de Sorocaba. era Existem difícil, poucas ainda. poucas. Não, mas ela Naquela foi a primeira. época, Não, quando eu tinha mas 19 anos é um Uma das universo poucas no masculino ainda. Brasil. é, então o que eu toco já fazem 44 anos, entendeu. Então naquela época DJ mulher era difícil, mas eu sempre toquei com o meu coração.
E aí eu sempre fiz amizades, e quando você toca com o seu coração, você troca uma energia, e eles gostam, entendeu. Então é isso que eu faço. Quando eu trabalhava na casa noturna, eu não gostava de tocar, porque eu tinha um perfil diferente para cuidar da casa noturna, porque é coisa muito séria. E quando você está tocando, parece que você está muito feliz e, de repente, você passa assim, Uma uma felicidade. aparência que está tudo bem, Sim. mas a casa noturna não. Quando entra nos bastidores é muito diferente. Você tem que levar muito sério, não é brincadeira, não é amor, é muito sério mesmo, para você levar um trabalho legal. Então eu sempre gostei de trabalhar onde eu não fosse responsável pela casa, entendeu? Deixa eu entrar no assunto aqui de empresário da noite e Uhum. DJ, continuando nisso, Sim, Certo. nessa pegada. Geralmente nos negócios a mulher cuida mais do dinheiro, geralmente. No Nos meu negócios de uma caso, maneira geral. completamente. Aqui também é assim? Completamente. é. Então tá. Pergunta Eu quanto eu coloco o ganho. dinheiro na carteira Não dele sei e eu quanto eu ganho. tiro. Então deixa eu perguntar uma coisa para você. E eu já convivi com donos de casa noturna. E eu, inclusive, eu já tive também uma casa noturna. A casa noturna, geralmente, o proprietário valoriza muito o DJ, não. Ele quer o DJ, o melhor. Mas Sim, geralmente não paga o que o DJ pede. É sempre negociado isso aí. é, Sim. Então vocês dois já estiveram dos dois lados da mesa, sim, e né. é por isso que Como foi DJ melhor. como DJ, você pediu X, o cara te mandou meio, você aceitou pelo amor à É. arte. E como proprietário, o cara te pediu X, você ofereceu meio também? Não, Não, o é meio não, assim. sempre valorizamos, né, meio. Foi assim. Sempre que eu ia contratar um DJ, na verdade, ele já teria tocado para mim na GP Som e Luz, fazendo casamentos, aniversários, algumas coisas assim. Então ele já tinha um cachê pré-determinado. Tá. Quando ele ia para as casas noturnas como DJ residente, é óbvio que, esse valor já não valia mais, era um É, pouco mais, mas sempre foi acertado o valor. Nunca eu falei: "É não, tanto e pronto, acabou". Porque não, geralmente é o que É, acontece, né. mas Eu não, só tenho X, é isso nunca, aí. nunca aconteceu isso, não, sempre foi acertado valores. É lógico que a gente pechinchava, regateava, como porque qualquer se negociação, né. torna muito caro um DJ, porque Sim, ele É, toca 3, 4 dias por semana e ganha o salário do cara que trabalha o mês é, inteiro, não sim, não, pode. né, com na certeza. semana. Sim, sim, Mas sim. tem uma história muito engraçada que 2 amigos meus me convidaram para ir numa balada que tinha acabado de inaugurar, fazia alguns meses, e eu fui com ela. Hoje eu contei essa história. Uhum. E cheguei lá e tinha Ui, um casal no salão. E no que eu cheguei, o cara: que legal que você chegou", que eu já era, assim, eu ainda não era um DJ profissional, mas eu já fazia aniversários, já estava crescendo na na no já estava criando é. corpo, né. E aí eu era pirata, eu vendia fita. Então eu tinha um gosto musical muito bom para vender minhas fitas, e isso daí me alavancou para virar DJ. E o cara: "Ó, eu vou tocar a música para você dançar", e tocou uma música, eu falei: "Pô, vamos dançar então, né", eu e ela. Tinha um casal, a hora que o casal viu que eu entrei dançar, o casal entrou correndo na pista, terminou a música, falou: "Ah, tem que ir embora, não sei o quê, vou embora". Aí o dono veio falar comigo, que ele queria que eu passasse a discotecar na casa dele. Falei: "Não, tá os meus 2 amigos aí, imagina, eu vou tirar o cara aí, que é isso". "Não, não, mas foram eles que falaram para te chamar, que você consegue levantar a casa". Falei: "Ah, cara, tudo bem, eu posso, se eles não querem mais ficar, eu posso até conversar com você. Quanto você quer pagar para mim?". Naquela época, o valor era irrisório a dinheiro de hoje, né. Era bom naquela época, mas hoje você fala: "Só isso?". Naquela época era 5 alguma coisa, 5.000 cruzeiros, 5 alguma coisa, por dia. Eu falei: "Negativo, eu cobro 15.000". "Não, mas puxa vida, aí é muito caro, você vai trabalhar", era 2 dias, né, 2 dias. 2 dias, sexta e sábado. Falei: "Cara, você tá com a casa vazia, você quer encher sua casa, Eu eu sou o encho sua cara casa". para trazer o público, Ó né. ó que falta de modéstia, eu falei: "Eu encho sua casa, mas tem que me pagar". "Não, mas veja aí, não sei o quê, eu também quero abrir de domingo, pá, não sei o que lá". Eu falei: "Vamos fazer um acordo? Eu vou cobrar de você 25.000. Trabalho sábado e domingo e te dou, eu trabalho sexta e sábado e te dou domingo por um tempo. Em um mês,
Se eu conseguir melhorar o público da sua casa, você me paga os 15 por dia. Eu vou para 45. Se eu não conseguir, eu saio fora. Uhum. Pego meu banquinho e saio de fininho, como se diz. Sim. Em um mês, eu lotei a casa do cara de fazer fila e dobrar a esquina. Aí eu cheguei pro cara, falei, migão, chegou a hora de você acertar comigo o Combinado. novo valor. E eu já tinha conversado com ela, já sabia tudo. Não, mas veja bem, não sei o quê, porque eu não tenho condição, porque o outro cara tá se oferecendo, porque a hora que a casa pegou, algumas pessoas foram lá se oferecer como DJ. E naquela época tinham poucos DJs, né? 82 isso daí. Lá tinham pouquíssimos. É. Aí ele falou, eu falei, então faz o seguinte, você chama o cara, pode chamar o cara, já tá com a casa lotada mesmo, eu tô saindo fora. Aí ele foi reclamar pra ela. Ele me chamava de patrão. Ô patroa, o patrão falou que vai sair fora. Ela falou, o que se combinou com ele? Ah, então cumpra. Se você cumprir o que se combinou com ele, você tem o melhor cara do mundo pra você, que ele é parceiro. É. Agora, se você não cumprir o que se combinou com ele vai sair mesmo. E nos negócios, no relacionamento, Crica, é tudo muito parecido, né, É, você com o relacionamento com as então eu pessoas. nunca aceitei rebaixarem o meu serviço, Sim. nunca. Já Desvalorizar, fiz é. muitos acordos, não, tudo bem, tá precisando, vou receber um pouco menos, mas depois você ressarce tudo, né. Já saí de Sorocaba para levantar casa noturna em Campinas, em Pitiniga. Itapetininga, foi quando ela Comecei virou a ser DJ. DJ. É uma história. Mas tudo isso também se deve, toda essa trajetória de vocês se deve também à reputação que vocês E construíram, né. responsabilidade. Muita É. responsabilidade nos trabalhos, você, assumiu esse trabalho que você falou, Sim, e tantos outros, e até hoje as pessoas só falam bem do trabalho de vocês que bom, 2. graças a Deus. Sabe o que é, Mônica? Nós trabalhamos, embora ou na casa noturna ou quando estão, executando um evento ou como DJ, vai estar uma festa, nós somos hiper responsáveis. Nós se preocupamos muito com o local que nós estamos trabalhando, fazer o melhor. A gente não está ali por mera acaso, a gente está ali para fazer o melhor. Bom, o DJ, ele atua em várias frentes. Sim. É um casamento, é uma casa noturna, é um barzinho menor, Hum. é uma coisa mais privada, às Sim, vezes Hum. festas para 15 pessoas, Sim. uma festa de aniversário de 15 anos, né. O DJ, ou seja, ele atua em várias frentes, né. E como é que funciona a negociação nessas frentes? então vamos lá. Uma coisa interessante para eu te falar, uma época eu fui trabalhar muito barato, chamava Baile do Sino. Você já ouviu falar nisso? Não, o Baile do Sino eu não conheço, o Baile do Pato lá em Curitiba. É Baile do Sino. Do Sino eu não O conheço. Baile do Sino toca músicas antigas, Chachado, Mas que beleza. É, choque, música de velho mesmo. Não valsa. fala É. isso. Não, vamos ser cancelados, hein. Eu não sabia tocar esse estilo musical, porque eu não tinha conhecimento. Como eu te falei, você tem que ter vivido. E eu não havia tido contato com esse tipo de música. E tinha esse baile do sino no Estrada Clube. E na época, um grande amigo meu, o Ibrahim, falou: Crica, você não quer ir fazer para mim o baile do sino? Falei: o que que toca lá, Ibrahim? Toca isso, 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 isso. Eu Até falei: hoje toca. toca, tem Ainda até Até hoje. tem? hoje ainda tem, Tem? Tem. Ah, tem. bacana. E eu falei: eu não conheço as músicas. Ele falou: não, eu vou te orientando. Eu falei: eu vou. Ah, mas eu tenho, tipo, na época, eu tenho R$ 50 para te pagar. Não tem problema, eu vou. Eu quero aprender. Experiência. E fiquei um tempão lá tocando para ele lá, aprendi tudo. Então, eh você tem que ir se enturmando com tudo que você vai fazer, né. Ok. Agora, quanto a casamento e aniversários, eu fiquei famoso nessa área. Eu fiz o primeiro aniversário, desse primeiro aniversário eu monopolizei a cidade. Chegou o caso de uma moça que é amiga minha hoje, que eu fiz os 15 anos dela e os 30 anos dela. A mãe dela me chamou para fazer um lance, uma atração num clube da cidade. E eu bolei uma balada no clube da cidade, que na época não era balada, era discoteca. Porém, eu fiz a primeira, foi um sucesso, tinha 2.000 pessoas, não sei o quê. E aí ela foi assediada por uma empresa de São Paulo, que você conhece, um tal de Augusto da Sunshine.
Um cara Sunshine, poderosíssima, nossa senhora, muito poderosa. poderosíssima. É lógico que eles tinham muito mais potência do que eu podia oferecer. E eles foram lá: "Não, nós vamos trazer tudo que tem de bom, de melhor". E o DJ era outro amigo meu, que era o Zé Louco, José Luiz, não sei se você Não conheceu, o creio que não. apelido era Zé Louco, e também é bem famosinho. E ela veio e falou: "Olha, você tem que abaixar seu preço, senão eu vou trazer a Sunshine". Eu falei: "Pode trazer, eu não vou abaixar meu preço". E a partir dali eu fiz o primeiro, me lembro que, foi um sucesso, deu 2.000 pessoas, e não teve o segundo para mim, o terceiro eu fui ver os outros, naquela época aquelas bolas malucas, iluminação que eu não tinha, era muito caro aquela iluminação naquela época, eu não tinha. E aí ela caiu numa crise, a filha dela ia fazer 15 anos, e a Sunshine ofereceu de presente para a filha Uau! Festa de 15 a anos. festa de 15 anos. Essa mulher perdeu e ela falou para mim que ela ia mudar porque eu era muito carne de vaca. É. Não, você sabia o valor Sim, do sempre soube, trabalho de vocês sempre soube. e o poder que vocês colocaram nisso, Sim. né. E aí a a Sunshine ofereceu: "Não, vou dar de presente para sua filha". A menina falou: "Não quero, eu quero o Crica. Se não for o Crica, não vai ter festa". E essa amiga minha hoje tudo, ela ficou 4 horas e meia comigo no telefone até tentar me convencer e conseguir me convencer de fazer a festa de 15 anos da filha dela, né. E lógico que eu cobrei um valor um pouquinho mais alto, né, para justificar todo esse trabalho dela, e fiz a festa da filha dela e foi muito bem. Então eu era o DJ preferido dos 15 anos. Uhum. É, Então, é muito engraçado, tem muitas histórias, né, não vai dar sim. tempo. E você Lu, tá desculpa. bom, você tá falando então aí de uma concorrência, Sim, né, uma concorrência eu não vou desonesta. eu ia, economizar a palavra, mas já que você falou, foi uma concorrência peso pesado, a Sim, Sunshine. eles eram muito fortes. Hoje eles são, Produtores, né. agenciadores da Xuxa, Sim, de um São monte de fortes. sim, artistas são aí. produtores, assim, de altíssimo nível no Brasil Sim, inteiro, fazem Sim. shows, e tal. Mas falando de concorrência, não rivalidade, concorrência. Vocês como investidores, vocês como empresários, empreendedores, vocês veem a concorrência, vocês aniquilam a concorrência ou vocês se unem a não, ela? não, 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 jamais. nunca vou Mas a aniquilar. Sunshine quis te aniquilar. A Sunshine É, quis te aniquilar. Na É verdade, uma a prática comum, Sunshine não, sim. é uma prática o comum. Mas era muito Augusto não me longe. conhecia. Era Sim, mas quis passar Quem me naquela época conhecia era mas era o uma Zé coisa passou muito Louco. mas você longe. concorda que passou o trator? Sim, claro, Passou. passou e bonito. Então, Bonito, Não é. tem, é assim, eu não quis abaixar meu preço. Falei: "Não vou abaixar meu preço, não é justo". E ela não conhecia o poder da Sunshine. uhum. Sim, O cara veio com toda a polpa, falou: "Olha, eu faço", porque foi assim, eu contratei uma banda naquela época, então era eu tocando como DJ aqui, e ali era uma banda que chamava AI-5, Sim, famosíssima também. do Guto, Sim, que famosíssima. depois foi a banda do W, banda do Undercover, quando eles vêm para o Brasil, eles que eles tocavam, acompanham. né. Eu contratei uma vez o W, Contra isso em 95, eu contratei contratei a ele. primeira vez em 94, 94, ele veio 3 vezes, né. lá na Factory uma vez, É, aí depois uma vez no 2 vezes no Runa. isso. Mas era o auge do W É. essa E vai época aí, tocar né. esses dias aí. Ah, Sim, mas Vai. hoje já é é, só o Double, Não, é, tem ainda mas ou aqui, só ó. o Yu. mas ainda leva um pouco. Eu Leva, estou né, na eu leva os É, cinquentões, né. sim, com sim, É certeza, os eu na cinquentões. adoro. Factory Music, eu contratei, eu nunca sei dizer se é mais ou menos do que 40 artistas internacionais. Mas voltando à concorrência, que eu quero Vamos saber lá, de concorrência. concorrência, não Então, vamos fazer as digressões. É, concorrência de DJ, concorrência de casa noturna. Empresário, casa Tá, noturna, casa DJ. noturna foi um caos, um caos, É, foi um né, a caos. sempre concorrência é muita pesada. Essa foi muito sempre, pesada. Por isso que eu sempre. falo, né, Eu ou eu aniquila cheguei ou se une. eu cheguei a ter concorrente que mandou, como que eu vou explicar isso agora aqui nos dias de hoje? Mandou umas figuras muito estranhas Dentro da fa sua balada. É, fazer baixaria na minha É balada, isso aí. para É, isso denegrir a mas acontecia imagem da sabe casa. que muito, né, nos eu anos 90 sempre acontecia achei muito. construtiva, porque quanto mais tiver esse tipo de coisa, mais você cresce, você não estabiliza. Quando a pessoa está muito tempo, assim, estagnada,
ela para. Nós não. A Sempre gente vai aprendendo. tiveram várias Nós casas fomos noturnas aprendendo. maravilhosas em Sorocaba, competindo com a gente. E isso fez com que a gente nunca parasse, sempre tentasse inovar, E né, tem Bê? a concorrência boa. Por E até exemplo, hoje. eu era amicíssimo Somos dos donos amigos, da World Music. sempre foram amigos. Sim. Era amigo meu, Uhum. amigo, entendeu? Tem outras casas que eu não vou Tem lembrar os rivalidade, mas donos, é amigável, né? mas tem. Agora, tem aquelas que eles vêm atacar a gente pesado, né? Quinta-feira a gente dividia uma semana na Word, uma semana na E Factory, era assim. Isso era bom. então é assim, quando o cara ataca pesado, muito pesado, você também tem que reagir mais Então. pesado. E o público ganha. Só o E público você ganha. aprende. Aprendi muito. Muito. Você sabe que eu nunca fiz marketing, mas o que eu aprendi de marketing, fazendo marketing das casas Uhum. noturnas, a Factory foi a primeira casa noturna a soltar flyer. Aqueles flyers famosos hoje. O nosso era Factory Card, né? A Factory teve o cartão de Fidelidade. Factory Card, que era o fidelidade, Factory Factory Card. Card, mas isso lá em 1995. Entendeu? Então, 93, não foi? De 93? inaugurou em É, 93. 93. O Factory Card entrou em 95. Então, é assim, eu lancei muita coisa nova. A inauguração da Factory já foi fora da casinha. Como eu frequentava hipodromos, up and down, quem mais? Pedal na Pamplona, Na né? Pamplona. Teve a Pendal Sabe que aqui Bacana. abriu de também. novo? Maravilhosa. Abriu de novo? Abriu de novo. Não, Hoje eu esse fiquei tô- sabendo. E o Hipodromos lá perto do Palmeiras ali, Pompeia. na Pompeia. A Olímpia, Olímpia. o Overnight, Sim. Toco, Contramão. Eu vivia nessas As casas. grandes Eu casas de vivia São nessas Paulo. casas, né? Porque eram todos E trazia amigos. as ideias para cá, né? Sim, Muito. A na minha cabeça abertura do. É. tinha uma ideia de casa noturna. Então, o cara ia buscar inspiração nas maiores casas noturnas do Não, Brasil. É, Sim. você na minha entendeu cabeça tinha a uma criação ideia de deles? casa noturna de São Paulo, das boas, Sim. né? Então, quando eu fui montar a Factory, eu arrebatei. Sem mentira Inovou nenhuma. bastante, né, amigo? Arrebatei, porque eu trouxe muitas Era inovações. muita novidade. Muitas inovações. Então, é chato falar isso, mas eu vou falar. É. Teve dias que aquela fila, aquele tumulto na A frente da Factory foi um casa, sucesso. daqui a pouco eu olhava do outro lado da rua, estava o dono da casa tal, o dono da casa tal e o dono da Todos iam casa investigar. e eu lá ficar olhando, porque foi arrebatador Foi. mesmo. A Factory é muito famosa, né? Até Ela hoje. foi uma casa que marcou Sorocaba. Mas por que marcou? Porque eu não parava. Eu não parava. Ah, vamos fazer Noite da Espuma. Trouxe a Noite da Espuma pela primeira vez, virou um sucesso. Todo mundo fala dessa Noite da Espuma. Ah, vamos começar a trazer show. Deixa eu perguntar pra Lu aqui. E quando tinha a noite da camiseta molhada, você gostava? Dava trabalho, viu? Eu sempre fiquei muito com o O trabalho. Krika gostava, Krika? Da Eu noite da sempre, casa. eu sempre fui muito. Gostava ou não? Não, sempre- Não, Sabe o que olha, eu é tão gostava? Que eu trouxe engraçado. várias vezes? Hã. Maria Alexandre. Ah, Sim. essa eliminou o trabalho. Essa eu Mas a gostei. gente fez um time de futebol. Ai, meu Deus, esse time de futebol. É, Você então. lembra? Eu lembro, eu estava no time de futebol. Junto com a Rosane. Sim. Olha. Eu Era tinha um Lamy amigo meu Light que e era dono da Factory Lamy Music. Light. Isso. Eu tinha um amigo meu, era dono da Lamy Light. E um deles chegou para mim e falou: Crica, eu levei uma promoção na Lamy Light que chama Look Faces. Não, Top Faces. O dele era Top Faces. Vá lá ver, cara. Você vai adorar, você vai trazer, não sei o que lá. E fiz. E o meu era Look Faces. Eu chamava as agências de modelos, vinham as modelos, e daí a agência que levasse mais modelo ganhava o camarote com vinho. E essas Sim, claro. brincadeiras. Só que Você não tem que ir chamou. descobrindo. Só que não chamou para isso. Você? Você tinha parado. Não, eu estava no time. Você estava no time Eu de fui futebol. do time Ah, então da você participou do Factory Look Face, Music. sim. Sim. E A aí gente esse disputou com a cara Mary veio e Alexandre, que ela ofereceu, estava ele veio e Isso. ofereceu para na mim. Lamy Light. Projeto É. Conversa Paralela. Você não quer levar o time da Playboy? Falei, como assim o time da Playboy? Eu tenho um casting de 7 ou 8 garotas capa da Playboy Eram as coelhinhas. que jogam futebol de salão. Falei, quem que tá?
Karen Matzenbach, as gêmeas, Maria Alexandre. Na hora que falou Maria Alexandre, fez assim, ó, tim, 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 que eu era apaixonado, assim, Bonito, muito fã bonito. dela, né? Falei, quanto é? $7.000, eu quero. E fiz. Aí nós montamos, a Rosane, minha prima, a Guarília, montou um time de futebol para competir com esse. Eu consegui a quadra do Ipanema Clube, Foi. fiz um churrasco para todo mundo lá na Cirandinha. Não, e elas vieram com muita força para cima, elas Aham. vieram para ganhar, Mas e tomaram muito sabão. contundindo todas nós. Foi o jogo baixo também. Não, e foi muito legal essa atração. Então, eu trazia umas atrações diferentes do que Era Sorocaba muita estava inovação. acostumado a ver. Por exemplo, meu sistema de segurança apelidaram de Robocop, porque era tudo naquela época, tudo com rádio intercomunicador, que eu usava no show. Entendi. Eu fazia show, eu usava E intercomunicador todos no os show. seus de Todos blazer. de blazer, eles receberam um treinamento por mim e pela Lúcia poderoso, entendeu? Sim. Para saber lidar com o público, não era aquele negócio tapa na orelha, era Jamais, educação. jamais. Mas Então, mas vocês fazem, apesar de tudo isso, vocês sempre fizeram parecer muito fácil. sei lá, É, Transmite não isso era para fácil, nós. não era fácil, mas não, a hora que foi vocês difícil. chegavam, estava pronto. Eu sempre falo que casa noturna, você trabalha de segunda a sexta Como uma para empresa no normal. sábado mostrar o que você produziu. A gente E no mostra final o de que semana produziu. você é o primeiro que chega e o E o último último que a vai sair. embora. E outra coisa, embora a gente saia, converse, dê risada, a hora que a gente passa daquela porta para dentro, é totalmente diferente. A gente não bebe, a gente não Sim. Eu não brinca, bebo, entendeu? Então é até não paquero. difícil, não, até Ou não, difícil, né? Eu porque ia você falar tem que ser sobre muito isso. sério na casa noturna. Para você conseguir dominar uma equipe, você tem que ser muito sério, A gestão de pessoas muito. tem que estar É, Nossa, acima, né? a sempre, nossa muito equipe de sério. segurança, ela foi escolhida a dedo. Eram impecáveis. Eram perfeito. Você frequentou a nossa casa Sim, noturna e se saísse da linha, eles saía Para do tiravam. você ter uma ideia, uma vez eu estava indo embora, porque daí eu já tinha 2. Eu tinha a Factory e tinha o Tribeca. Eu estava saindo da Factory, ia fechar o Tribeca. Eu passei pelo segurança, eles estavam tomando lanche, todos de cabeça baixa. Eu falei: boa noite", ninguém levantou a cabeça. Atravessei, fui até a rua, voltei, "Tá errado, o que está acontecendo?". Eles tinham aprontado. Bom, É assim. falando então de liderança, né, gestão, lidar com o público e lidar com os colaboradores é extremamente difícil, porque É, lidar com pessoas é. não é fácil. Não, E você como empresário, vocês como DJ, vocês lidam com os mas eu 2 tenho um lados da pouco de moeda. dom para isso. Não, tem que ter dom, paciência, mas Jogo de Paciência. não é cintura. todo dia que você tem o dom. é. Então, Não é todo dia. Quero saber como é que Quer é o que é? dia que você está sem dom. é Sabe assim, quando? Quando tem a parceria junto, quando um tá menos com dom, o outro preenche, Ah, e mas e quando vice-versa. casa dos 2 estarem sem o dom? É difícil. difícil, Ah, Um é segura o outro. difícil. e Sempre. como Mas é é que assim, funciona? eu tenho muita facilidade eu sou ariano. Somos, né, Crica? Aí A complica. gente sempre comemora aniversário O juntos. ariano, o ariano, ele é dominante. E eu sou ariano dominante. Eu não sou ariano passivo, eu sou dominante. Então, na sociedade, por exemplo, eu tinha 4 sócios num dos meus empreendimentos. Enquanto eu não falasse ok, não se decidia nada. E quando se decidia, voltava para trás. Eu chegava lá e falava: não, não está certo, não, pode voltar para trás. E voltava para trás, entendeu? Então, isso não é que eu sou ruim, o Crica, ele tem um fundamento, né? Não é Crica à toa, né? Lógico. Mas eu sou muito dominante. Eu costumo ter um certo domínio, eu tenho uma Uma facilidade. liderança nata, é isso que você quer dizer. Liderança, tem uma facilidade de contornar situações complicadas com colaboradores. E tenho muita facilidade de contornar situações complicadas com clientes, Uhum. entendeu? Teve um dia que tinha um cara que estava maluco no Runa, dando o maior problema, não sei o que lá. Eu sentei do lado dele na escada lá de baixo. Falei, por que está assim? Não sei o que lá. O cara saiu de lá às 7h30 da manhã, fazendo assim para mim, agradecendo, e os É. seguranças olhando para mim assim.
É o patrão, lado da conexão com as patrão, não pessoas, entendo né, você, e patrão. Sim, Como é que você conseguiu dobrar esse cara? Esse cara estava um demônio. é. Falei, cara, conversei com ele. "Ah, você tem sangue de barata", eles falavam pra mim, né. E tem que ter. O dono de casa noturna tem que ter um pouquinho de Tem. sangue de barata, porque você vai ouvir muito besteira. Quer uma história engraçada? Inauguração do Rona Club, entupido, entupido. Fila, fila de carro, fila de gente. Parou um cara com aquelas caminhonetonas maravilhosas, né. "Você trabalha aí?" "Trabalho sim, senhor." Eu nunca me apresentei, em hipótese nenhuma, como dono do Runa Club, ou dono da Factory, ou dono da GP, ou Não. dono de qualquer outra casa noturna. Eu sempre me apresentei como colaborador. Eu trabalho na casa. Ah, o cara, ó, naquela época, 2006, o cara me ofereceu R$ 100 para eu botar ele para dentro furando fila. Falei: "Amigo, eu tenho uma fila lá existe uma fila lá embaixo, que é de área VIP. Você não vai gastar 100, você vai gastar 35. E essa fila aqui você vai gastar 15, eu acho que era 15, mas tem a fila. Agora explica para mim, como é que eu, que trabalho na casa, vou chegar com você, furar uma fila que tem 200, 300 pessoas e na cara dura, vão bater em mim e você." Aí o cara: "Ah, porque você" falou um monte de nome feio lá. "Por isso que você é pobre, porque enquanto seu patrão tá ganhando dinheiro aí dentro, você tá amargurando aqui, cuidando da frente." Falei: "Posso falar um negócio pra você?" "O que é?" "Você sabe que no treinamento que a gente leva, até esse tipo de ofensa a gente aprende a contornar? Então você não vai conseguir me ofender. Eu não vou ficar chateado com você. Aguarde um pouco", ainda pegou, saiu cantando pneu com a caminhonete lá. O segurança que estava perto de mim falou assim: "Ô, cá, por que que você não falou que você era dono da casa?" Eu Não, falei: "Pra quê? Pra quê? Bacana. Eu não. não ganho a nada com gente isso." fala muito em inovação, né, e mudanças, trazer inovação para as casas, mas o mudar a si mesmo, ele pode gerar instabilidade ou poder? Eu acho que poder. Poder, Todas poder. as casas minhas que eu montei, todas, sempre teve um diferencial. Cada uma teve o seu. A Factory foi a inovação tecnológica que eu trouxe Sim, para casa, o atendimento, Atrações. as atrações, o repertório musical, que eu sou muito criterioso com o as repertório festas musical. Eu determinava o diferenciadas. que o DJ podia ou não tocar, É, sempre, sempre, sempre. Falava: "Você vai tocar", eu comprava os discos. Depois das gravadoras, eu ia na loja de discos importados para comprar disco. Então, você vai tocar isso, não vai tocar isso, olha, não quero que toque essa música vai atrair outro público, que não é o público que a gente tem aqui. Então eu sempre controlei essa parte de administração de tudo. Então eu acredito que cria poder, sim. sim. Olha só, não é todo dia que o sol está brilhando. Não. Quando que você se sentiu, assim, abandonado por todos, pelos amigos, pelos familiares, por Deus, e você tinha que trabalhar e dar o seu melhor de você? Olha, Dar o nós seu melhor. tivemos uma crise muito forte em 1994, dia 2 de setembro de 1994. Não Completou es aniversário esses Exatos um dias. ano. É, não esqueço Fez a aniversário data. essa agora, né. data por nada. A casa estava fazendo muito sucesso. Estava Eu incomodando tinha uma muito. noite eu tinha uma noite de quinta-feira, uma noite de sábado que entupia. Na quinta-feira o Paulo Pinheiro era meu Sim, promotor, virou meu sócio depois. Na quinta-feira ele abriu o microfone: "Acabamos de bater o recorde da casa." No sábado eu abri o microfone: "Acabamos de bater o recorde." Na outra quinta-feira, e isso incomodou muita gente na cidade, Sim. muita gente, muita, muita. Eu fui muito perseguido nessa época, por tudo quanto é tipo. A polícia interditava a rua da minha casa noturna, a polícia fazia comando na frente da minha casa noturna, tirando isso filme de carro, A gente guinchando o foi bem carro. Foi muito muito perseguido. perseguido. A sanitária ia lá. Denúncias, denúncias. Sim, Denúncias. denúncias. Pra você ter uma ideia, a previsão era inaugurar em setembro. Nós tivemos um problema com a equipe de construção, com a equipe de construção civil, tivemos que trocar todos. Então, de setembro foi ser inaugurada em dezembro. Porém, eu tinha uma faixa na frente da casa. Inauguração dia 2 de setembro, era uma quinta-feira de 1993. Meu irmão que entrou comigo meio assim no embalo, né, que ele não é a área dele, falou: "Viu, e essa faixa aí, como é que vai fazer dia 2 de setembro? Não vai estar pronta a casa." Eu falei: "Calma, deixa a faixa aí."
deixa a faixinha aí. Quando chegar na semana, eu troco. Inauguração breve, ou breve inauguração. E assim fizemos. Quando chegou na terça-feira, eu fui lá, troquei a faixinha, na 3. semana do dia É. 3 de setembro, que seria uma quinta-feira, e continuamos trabalhando. Nisso ligou o secretário de governo daquela época para nós, era amigo nosso. "Ó, vocês são complicados, não convidam ninguém da prefeitura para a inauguração da casa, e daí querem que a gente dê apoio, não sei o quê, pá-pá-pá", falando com o meu irmão, que ele era mais amigo do meu irmão do que de mim. Meu irmão falou: "Como assim?". "Não, eu tô com abaixo-assinado aqui de 93 nomes, Por causa do barulho. vizinhos por causa da algazarra, do barulho, da bagunça na rua, do excesso de som da casa noturna". Meu irmão falou: "Faz favor, venha você". Tinha um grupo de vereadores que estava bronqueado, que iam fazer uma campanha negativa contra a casa. "Venham aqui me visitar, venham aqui, eu tô aqui às 2 horas da tarde". A hora que os caras chegaram lá, o sistema de som lá no fundo guardado, que Nem ainda não tinha montado, instalado, a pista de dança ainda no no concreto. reboque, É. Concreto, né, né. e nós descobrimos que houve um movimento negativo na Rua da Penha, que Sim, tinha o Arara Aurora, que era um sim. problema, com a O vizinhança. Arara dava mais problema que a É, Dava, Factory. dava. e era um bar. É. E aí já nos ajudou, por quê? Porque já houve uma predisposição de reclamar da casa noturna que ainda não havia inaugurado, né. Então, houve muita perseguição ali naquele centro comercial nosso ali. E era uma rua que era permitido, era o centro da cidade. De muito comércio, né, na Sim, rua. sim, E mas moradias antigas e também. tinha algumas pessoas e o pior de Moradias tudo, antigas. a mãe do subcomandante da Polícia Militar de Sorocaba. Aí pegou. Aí complicar, por isso que iam lá e fechavam a rua. Mas tivemos tudo quanto é tipo de perseguições, até o juizado de menor chegar lá, porque naquela época é muito menor em casa noturna, frequentavam direto, e nos autuou e proibiu os menores de idade. Então aquela superlotação, batemos o recorde, foi caindo, caindo, caindo e chegou ao desespero. E nisso, uma outra casa noturna muito legal inaugurou. O meu promotor, que era o Paulo, foi para essa outra casa noturna e levou todo o público nosso, porque ele tinha o contato das pessoas. Conclusão, nós amarguramos 95, 96. Em 95 eu inaugurei a Factory de São Carlos, Estava então junto. tivemos uma despesa muito grande lá, e aí a parte financeira nossa ficou muito complicada, muito Bem complicada, prejudicado. muito Aí prejudicada. você sentiu que estava abandonado. É bem por aí que É. eu falei assim: "Eu só queria trabalhar". Eu falava para ela: "Só queria trabalhar, não me deixam trabalhar". Não é que eu fui abandonado, muito pelo contrário, eu fui perseguido. Eu não, a casa É, noturna. nós todos. Saiu uma reportagem de meia página no jornal, reclamando do som, do não sei o quê, pá-pá-pá. Ganhei uma página de Resposta. de resposta, direito de resposta. Serviu como Você Mas propaganda. foi bom, né? ganhou a promoção Foi no bom. jornal, que era muito bem-vindo Sim. naquela época, Sim, né. serviu como propaganda para nós. Aí a casa foi muito boa, mas isso antes dessa do juizado. O juizado veio para Mas destruir a depois a gente. gente reverteu, né? Aí qual foi a minha atitude? Eu comecei a ceder a casa noturna para algumas entidades, para escolas de nossa, fez um barulhão. Para escolas de escolas, tipo Anglo, tipo Ser ou outra escola. Cedia para eles fazerem festa, mas eu exigia autorização do juiz de menor, Ah, tá e fui tudo bem. captando. Aí eu fiz uma campanha de os pais aprovarem o filho frequentar a Factory Music. Consegui 2000 e tantos nomes. Eu tinha um fichário assim. Então, E foi a domingueira, né, que é. você É, vocês pela começaram a domingueira fazer. eu consegui, porque eu abri uma domingueira que lotava. Tá Era certo. 2.500 pessoas. Ou seja, Crica, vocês foram muito amorfos, né, e É. foram se E adaptando a às responsabilidade, muita. Sim. situações, às críticas, e é o que precisava do público, né, também. E aí eu Sim. consegui o alvará, para 16 anos, no sábado. Aí reverteu o jogo. Aí eu consegui Sim. reverter o E jogo. além do alvará, nós recebemos a
Os pais, né, que os Sim, pais os pais apoiavam a nossa apoiavam a Autorizaram, festa. né, é, Olha, aí apoiavam. oficialmente, um né. dia Sim. um dia chegou um pai e falou assim: "Vou falar uma coisa para você". Um dia estava em casa, meus filhos estavam tomando café lá com alguns amigos Aham. e começaram a reclamar da sua casa, que aqui não pode beijar, aqui não pode agarrar, É. aqui não pode isso, Não não pode pode fumar, aquilo, não não pode pode fumar. beber, nada. Eu não deixava minha filha vir, passei a deixar a partir disso. O que que eu fiz? Fiz um flyer, porque os pais aprovam a Factory Music. E eu Olha, distribuía nos carros. esse é o marketing, hein. É. Então, é Ele como eu te soube falei. usar tudo Olha, a a gente seu está na reta favor. final, estamos na reta final do Poder SA de hoje Ah, que com pena. rapidão, você vê? Rapidão. Com o DJ Krika e com a Lu aqui. Mônica Marra, a pergunta final para a gente poder encerrar. Bom, eu ia fazer uma pergunta referente a como você lida com as críticas, né, mas já está sendo autoexplicativa, né, a gente pode continuar nessa linha. Sim, sim. A crítica ela é sempre bem-vinda. Sim, Sempre, é sempre. construtiva, Recebo direto, construtiva, recebo, né. sempre. "Ah, por que que fez", uma vez criticaram eu, por que que eu não volto me despedir depois que eu saio? Por que que o Krika não volta a se despedir? Eu já Porque me ele está despedi. virando estrela agora, porque Não, antes a pelo estrela da contrário, noite era vocês só a perguntaram Lu, por agora o Krika também está no poder. vocês perguntaram já hoje, como que a gente tem essa monte de pessoas que apreciam o nosso serviço. Na verdade, nós temos essa legião de seguidores, porque nós somos muito simples e muito agradáveis a eles. Não, e todo mundo Você quer você não vai só para escutar notar, música, sobem quer pessoas tiram conversar com foto. vocês, dar um beijo e E olha, fazer Nós esse intercâmbio. recepcionamos muito bem, porque nós gostamos deles. e Essa é a muitas grande vezes, verdade. quando nós estamos tocando no flashback, ele já foi nosso cliente, lá na Factory, foi no Ipanema, foi no Runa, Sim. então a gente agrega. Então, ser DJ é uma benção. Muito bem, os 2 DJs aqui, mais a Mônica Marra, conversando com a gente. Para a gente finalizar, para os 2, vinil ou CD? Vinil, 1000 vezes vinil, Vai lá, Negativo. 1000 vezes vinil. O que eu uso hoje? Controladora. É ou não? Denon Computador. ou Technics 1200? Technics, Technics com 1200. certeza. Já vamos criar uma crise Amo, hoje. amo. A MK2. MK2. Então, é assim, eu trabalhei muito com vinil. O vinil tem Eu vários adoro. inconvenientes. Um deles é a saliva, Sim, porque É. você canta, você conversa, você fala. mas você faz o scratch nele também, nos Sim, outros é você não uma faz. Na delícia. verdade, eu nunca gostei de scratch. Ah, mas que legal é. É legal, mas eu O nunca. DJ que não faz scratch não é DJ, é, né, Com Lu? Não, mas eu certeza. não Não, gostava eu muito. amo, Eu amo. é assim, quando é muito O bem feito. scratch, o scratch, É, explica o que é o scratch. o scratch é quando você pega a música, você tá com uma fonte aberta, tocando uma música, e você pega uma faixinha pequenininha do disco e você manipula a Insere ela ida e volta do disco junto com Você Com a vai e volta batida, com o disco e com a faz aquele batida. som. junto com o potenciômetro de transferência, que é crossfader, e você consegue fazer uma harmonia em cima daquela música. Só que muitas pessoas não gostam. Muitas pessoas gostam. Quem gosta é aquela pessoa que admira esse Que é trabalho uma todo, arte, né. querendo ou não. Existia até um campeonato de DJs em São Paulo, o Sim. Cuca ganhou uma vez, o DJ um ganhou outra, o Marlboro ganhou outra, que era só scratch, né. Mas é assim, eu particularmente, quando uma pessoa começa a fazer scratch, eu não gosto muito, porque muitas vezes Isso atrapalha. porque ele é da antiga, hein, imagina se fosse da É, porque a o scratch vem, ó, não, mas eu fazia no rolo scratch. bacana, né, cara. Eu toquei muitas vezes com rolo, porque eu tinha as baladas externas e os discos iam para o Ipanema. Imagina, você não vai ter 8, Os discos importadores, repetidos, não, os importados, importados, é. né, nem de gravadora, Não. que a A gravadora a gente escreva. está chegando no finalzinho do nosso Ai, pod, que infelizmente. A pena. gente Mas vai marcar um outro dia com as histórias do Krika, Deixa só ele mas terminar, espera aí, fala, Cacá. o vinil, ele tem vários problemas. Um dos Hum, problemas é o peso. é o peso. Eu carregava 4 caixas de 36 discos para Não é fazer uma fácil. noite. É. cruel, né. É, Isso é um problema, né. O segundo é esse fato dele pular. é, E por que que eu falo a saliva? Porque cai um pinguinho de saliva no disco, ele legal, pula. ela vai secar, cristalizou, a agulha vem e pula, É, tá. Esse é outro problema, tá. Outro problema do disco é que com o tempo, o suco dele vai abrindo, então a qualidade sonora dele vai caindo.
Porque E a a própria agulha que de vez em quando também. 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 Não, e quando suja, você tem Sim. que a agulha, ela toca no disco a 3.000 graus ali, aquele lugarzinho. Aqui é muito entendimento, muita técnica, muita revolução de tudo. Mas, Crica, eu queria que você, deixasse vocês estão com um projeto novo agora que vocês estão iniciando, Sim, queria que é a vocês Golden, É a é a Golden. Golden, só só que que ela está casa numa nova. casa nova. E não é só uma casa nova, é a casa nova que já foi muito A velha. casa nova que Então já foi história de ela foi muitas pessoas. revitalizada, ela tem muita história, muita coisa que a gente vai tocar, o É, pessoal vai lembrar. Então é uma proposta muito diferente, que eu acho que vai agradar bastante. nós temos 2 noites específicas nossas. É, a discoteca Uma é a Golden Hits, que é uma marca registrada minha, né. Começou como Golden Flash, quando foi para o Runa virou Golden Night, na Infinity Golden Night. Quando veio para cá, acabou minha parceria com a rádio. O Zé Abrão falou: "Não, continue usando". Eu falei: "Não, eu vou lançar a minha marca". E lancei o Golden Hits, registrei. Então essa noite é a noite que tem 44 anos. Mas eu tenho uma noite mais nova, que eu não quis, tirar a Golden Hits daqui quando eu estava aqui, sim, que que como nós eu falei, eu estamos gostei aqui. muito daqui. Sim. E eu fui E a contratado. portas aqui no bar da garagem sempre abertas, Sim, né. adoro a Vivi. Maravilhoso, E eu fui maravilhoso. contratado para tocar na Mitchell, onde nós nos Sim, conhecemos. sim, perfeito. E daí eu falei: "Não, eu não vou". Eles tentaram fazer Golden Night lá sem o casal Golden, Sim. que é o nosso nome é casal Golden. E não foi muito bem, coitadinhos, né. Não, porque Não, vocês são a marca de não, Sorocaba. não É que na verdade nós temos muitos é aquilo amigos. que eu falei do DJ, ele tem que viver para ele tocar. Eu não vou conseguir bater um DJ que É, toca, trance ou o atual, eletrônico né, atual. atual, porque o cara vive isso, eu não vivo o eletrônico atual. Conheço alguma coisa, assim, mas ele conhece tudo. E eu conhecia tudo da minha época. Sabia de quem era a gravadora, qual era o artista, que ano gravou, O enfim, remix mais qual bonito. remix, qual versão, porque os discos vinham com 5, 6 versões de uma música. É. E eu escolhia a versão Exato. indicada, né? Eu que escolhia, eu e ela. Então, nós temos a Discotech, que hoje é exclusivamente na A Amit, Meti e temos a Golden Hits, que vai inaugurar inaugurar a dia casa nova Quando dia 13 de 13 de setembro no setembro. data Recreativo próxima. Tá Central. próximo. conversamos com o DJ Crica, com a DJ Lu, falamos dos negócios da noite, do poder da noite, né, no oferecimento aqui do Bar da Garagem e do Pod Delivery, especializados em podcast. E você, empresário, que caso queira fazer parte do nosso time de patrocinadores, é só entrar em contato com a gente pelas redes sociais, Mônica. Ó, foi um prazer imenso estar com vocês, amigos de longa data, Sim. e foi uma noite inspiradora. Foi um Nós dia inspirador. agradecemos Muito. o convite, foi um prazer estar aqui, principalmente Sempre. estar no Bar da Garagem, que nós ficamos 4 anos aqui, foi muito, muito agradável, Chega foi a ser a segunda maravilhoso. casa, né, Sim, Crica? adoro. As noites do Bar da Garagem foram maravilhosas. Maravilhosa. Muito obrigado pela presença Obrigada. e a gente vai se Gratidão. trombar nas noites aí então, hein? Eu espero. Será um prazer estar com vocês em todas as nossas Sempre noites. bem-vindo. Siga o Poder SA nas redes sociais e É isso. é Poder isso. SA, sucesso e autoridade. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.